Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos falar sobre o BTLG 11. Vamos ver seu relatório mensal referente a fevereiro. Vamos trazer algumas informações na Word. E no final do vídeo eu trago a minha opinião. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório mensal referente a fevereiro de 2026. Então, ponto positivo aqui para BTLG. Nem terminou fevereiro direito. Então, no último dia... fevereiro que eu tô gravando, ele soltou o relatório no último dia útil de fevereiro e já soltou o relatório. Então, relatório muito bem atualizado, então ponto positivo. Que ele traz as informações gerais, o objetivo do fundo, que é ter renda através de aluguéis e de venda de imóveis através do segmento de logística. Seus indicadores tem com a cota mercado de R$ 102,01 foi que fechou nesse relatório. Depois vamos olhar na Word para ver quantos que tá. Valor patrimonial de 5,5 bi e a cota patrimonial de R$ 103,06. Está com dividend yield de 9,4% e um rendimento mensal de 80 centavos por cota. Então, ele aumentou sua distribuição de dividendos em janeiro. Antes era 79 centavos, agora está em 80 centavos. Total de 451 mil cotistas, 34 imóveis e 1,4 milhões de metros quadrados. Um LTV de 3,3% e uma vacância financeira de 2,9%. E aqui ele traz o retorno do BTLG frente ao IFIX em 2026. O BTLG 0,7 e IFIX 2,3. O IFIX, tanto o IFIX quanto a Ibovespa, então é um momento de alta, desde o final do ano passado. Então vamos dar uma olhada na Word. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 103,70. Um PVP de 1,01, então ele está levemente acima do seu valor justo. Dividend yield dos últimos 12 meses, 9,9%. E a vacância de 3%. Tem a alavancagem bruta de 13%. E a alavancagem líquida, vamos olhar lá no seu relatório. A liquidez média diária, levando em consideração os últimos 2 meses, de 17 milhões. Tem a variação positiva de 19% ou R$ 16,59 nos últimos 12 meses, tá? Que ele traz a porcentagem, tem 78% do PL em imóveis, 8% em fundo imobiliário, 4% em ações e 8,89% em caixa. Nós vamos ver no relatório o porquê que ele está mantendo esse caixa tão grande. Aqui na ordem consta 30 imóveis e lá no relatório gerencial nós já vimos cerca de 34 imóveis. Aqui o seu histórico de dividendos. Podemos ver em janeiro ali, de dezembro para janeiro, ele anunciou 79 centavos. E de janeiro para fevereiro, 80 centavos. No caso foi em fevereiro, já que ele anuncia mais ou menos por dia 15 de cada mês. Mais ou menos isso aí. Então, sem mais delongas, vamos voltar para o relatório. Mas antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te convidar que, se esse vídeo trazer alguma informação relevante para você e você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixe um comentário sobre o BTLG, sobre suas opiniões sobre ele ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para o canal. Então voltamos, vamos aqui para o comentário do gestor, que ele retifica que o fundo tem 34 imóveis, totalizando 1,4 milhões de metros quadrados de ABL. 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo. E aqui destaca que o fundo realizou um aumento dos dividendos, passando de 79 centavos para 80 centavos por cota. Geralmente ele faz esse aumento lá em setembro, mas devido às vendas e os aluguéis com as revisionais, né, com o IPCA, que acaba tendo um reajuste, ele antecipou para o início de 2026. Ele traz algumas informações sobre o resultado do mês, que foi reconhecido um montante de 5 milhões na linha de lucros com vendas, então de renda não recorrente, cerca de 5 milhões, sendo 3 milhões referente à alienação dos ativos corporativos, que foram os 2 prédios que veio junto da compra do Sari 11, e 2 milhões provenientes da venda do ativo Barueri. Que ele traz também que ele teve um ganho de capital na linha de receitas com FIIs e CRIs de 2,8 milhões de lucro em relação à venda das cotas do IRI 11, que foi recebida pelo BTLG quando ele comprou o Sari 11. E, consequentemente, alienadas ou sido vendidas em condições favoráveis para o fundo. Que é destaque também que no período não houve novas movimentações no portfólio.
Aqui ele traz um estudo, um destaque para o ativo BTLG Ribeirão Preto. BTLG Ribeirão Preto, ao longo de 2025, enfrentou um cenário temporário de aumento de vacância. Ele traz o estudo e aqui ele destaca, com o melhor perfil de créditos e 100% ocupado. Ou seja, em janeiro de 2026, eles contam com um fundo 100% ocupado e com o melhor perfil de crédito. Se você quiser ler certinho que ele traz aqui linha por linha, eu recomendo que você pause o vídeo e possa ler certinho. Eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Que ele trouxe uma comparação 2025 com relação a 2026. Os módulos que estão pintados em cinza é equivalente aos locatários com aviso prévios ou vagos. Como podemos ver que o 14 estava sim, o 11, o 10, o 9, 1, 2, 3 e 4. 8 módulos vagos aqui, ou em eminência do inquilino sair. Já em 2026, como podemos ver aqui, todos estão em azulzinho. Os azuis mais escuros já estão locados e os mais claros estão com minuta em andamento. Então tá prazo final de fechamento do contrato para locação. Que ele traz a DRE referente a janeiro. Ele teve um total de 34 milhões de receita, cerca de 64 centavos por cota. Teve o NOI. Esse NOI aqui é comumente visto em ativos de shopping, mas o BTLG traz que seria o NOI, nada mais é que as receitas menos despesa. Então ele teve um NOI de 33,6 milhões ou 63 centavos por cota. Então ele teve 1 centavo de receita, de despesa. Que ele traz as receitas eventuais, cerca de 10 centavos, que foi o lucro com vendas, que ele trouxe ali em cima. Tem o ajuste também de caixa e competência, que ele tem que fazer esse ajuste, que é o dinheiro que ele está provisionado para ganhar, que é a competência, e o dinheiro que entra, que é o próprio caixa. Então ele teve um ajuste de 10 centavos também, só que negativo, cerca de 5,2 milhões. Ele teve um fluxo financeiro de 20 centavos positivo, que foi 10 centavos com rendimento de caixa, 13 centavos com as vendas das cotas de FIIs que ele trouxe lá em cima, e teve uma despesa financeira de 3 centavos. Então, por isso que ele teve um fluxo financeiro de 20 centavos positivo. Então, ele teve um resultado imobiliário de 83 centavos, e o fundo teve que tirar despesa com fundo imobiliário, taxa de administração e outra despesa. Teve um resultado final de 74 centavos por cota, ou 39,7 milhões. Então ele teve que usar cerca de 5 centavos. No caso aqui daria 6, né? Vai dar 5 e alguma coisa para conseguir pagar os 80 centavos que ele pagou esse mês. Teve que usar cerca de 2,9 milhões da reserva para distribuir os 80 centavos. Então ele saiu de 6 centavos de reserva para 1 centavo. Mas ele tem um lucro projetado com vendas em curso de R$ 1,44. Então, assim que se confirmar essas vendas ou ir recebendo as parcelas, ele consegue aumentar o seu resultado acumulado e voltar a fazer reserva. Aqui traz o balanço patrimonial. Aqui nós vamos ver o porquê que ele está com caixa tão alto. Como podemos ver, ele está com cerca de 558 milhões em caixa e 520 milhões em fundos imobiliários. Aqui daí tem que ver no informe mensal, informe trimestral desses fundos imobiliários, se não tem algum fundo imobiliário que está com algum imóvel do fundo do ativo. Tem que ver algum fundo imobiliário que está dentro dessa parcela de 520 milhões, se não está com algum imóvel que é considerado para a estratégia do BTLG. E daí, logicamente, ele não vai vender para fazer dinheiro para poder pagar as suas obrigações por aquisição de ativo, que podemos ver está com cerca de 673 milhões de obrigações por aquisição de ativos. E mais para baixo no relatório ele vai trazer quando que ele vai ter que pagar. E por isso que vai se justificar o seu caixa tão alto. Ele ainda tem cerca de 79 milhões para ainda a receber, que provavelmente é de venda de ativos. Aqui ele não traz quando, então ele ainda tem tudo isso a receber. E sua alavancagem está cerca de 158 milhões de reais. Mas como vamos ver ali no relatório no final, esse ano ele tem que pagar apenas 35 milhões. Então para 2026 ele teria que pagar cerca de 708 milhões de reais. E como nós vimos ali também, provavelmente se ele continuar acima do seu PVP,
com o mercado projetando a queda da Selic a partir desse mês que vai entrar agora em março, na próxima reunião do Copom, possa ser que ele ainda fica com mais ágio ainda. Então ele vai, sua cota mercado ficar bem mais acima do que sua cota patrimonial. Com isso vai abrir margem para ele fazer uma emissão de cota, fazendo com isso para poder arrecadar dinheiro, para poder ficar sossegado em relação ao seu caixa, que no momento já está sossegado, ou até mesmo comprar novos imóveis. Que ele traz sua rentabilidade, referente a janeiro, o BTLG rendeu cerca de 0,7%, o IFIX 2,3%, CDI líquido 1% e o IBOV 12,6%. Então, como podemos ver, ele perdeu em janeiro para todos os ativos em comparação. Que ele traz a rentabilidade desde o início do fundo, que é junho de 2019. Ele só perde apenas para o Ibovespa. Ele ganha do CDI e ganha do IFIX. Aqui essa história de rendimento, você vem pagando 9% desde fevereiro de 2025. Aumentou de 79 para 80, como nós já vimos. E o seu guinda-se para o primeiro semestre de 2026 está de 78 centavos a 84 centavos. Aqui ele traz a evolução dos cotistas. Ele saiu em 2025 de 438 mil para 451 mil cotistas. Que ele traz a evolução dos dividendos, como nós já vimos. Ele traz um CAGR de 16% ao ano. Que ele traz seu portfólio. Cerca de 95% dos seus ativos é de logística, 3% industrial e 2% de varejo. 66% dos seus contratos são típicos e 34% atípico. 97% em PCA e 3% de GPM, seu indexador. Tipo de multas, a maioria está entre 4 e 12 aluguéis, cerca de 51% da carteira. Isso tem muito a ver também por causa dos seus tipos de contrato. Então, seus contratos típicos, sua maioria geralmente tem multa menor, e os atípicos têm o prazo remanescente dos contratos. Que ele traz a vacância, né, de cerca de 2,9%, e vem se mantendo desde novembro. Que ele traz seus locatários por segmento, cerca de 45% é logístico, 16% A e B e 14% varejo. Que ele traz seus top 20 locatários. Ele destaca que os 20 maiores locatários são responsáveis por 67% da receita do fundo. Seus três principais é o Açaí, com 8%, 6% da DHL e 6% Unilever, que ele tem alguns outros inquilinos locatários bem conhecidos, como a Amazon, Nestlé, Mercado Livre, Shopee, Ambev, Natura. Então ele tem bastante inquilinos conhecidos de bons créditos. Vencimentos do contrato é cerca de 15% dos contratos vencendo agora em 2026. Seus prazos médios dos contratos é 5 anos. A revisional tem cerca de 28% ainda em 2026. Mês de reajuste, esse mês de fevereiro, ele teve 7% de reajuste. E em março ele tem mais 10%. Por isso que ele ele aumentou seus dividendos. E acredito eu que vai manter até o final desse semestre, pelo menos em 80 centavos. Lembrando que o índice dele é 78 a 84. Então ele pode pagar o mais ou pagar menos. Ele traz seus ativos. Aquela localização dos imóveis, 38% está no raio 30 de São Paulo. 38% também no raio 60. 15% no raio 100 de São Paulo. E 9% está em outras regiões. Que são seus resumos dos ativos. Eu destaquei 3 ativos que estão com vacância. O BTLG Embuco está com 32% de vacância. Tem 3 locatários. O Santo André, que veio junto com a compra do Sari 11, está com 44% de vacância. Tem apenas um locatário. E o BTLG Cabreúva, com 36% de vacância, tem 3 locatários. Os 3 juntos representam cerca de 4% da receita. Que ele traz seu histórico de vendas em grandes números. Que ele traz os imóveis vendidos. E esses 2 que ele comprou do Sari, que os 2 lajes, o WT Morumbi e o WBC. Que ele traz essa alavancagem. Aqui é o que ele tem que pagar através da aquisição de imóveis. Como podemos ver agora, no final desse semestre, ou no segundo trimestre de 2026, ele tem que pagar 614 milhões. Por isso que ele está deixando o caixa bem robusto para poder pagar essa aquisição dos 3 ativos. E no final do ano, ele tem que pagar mais 50 milhões, que é pela aquisição do BTLG Osasco e Mauá 2. Aqui são seus CRIs, como podemos ver. Aqui está constando cerca de 161 milhões e ele tem que pagar cerca de 35 milhões em 2026. Está com cerca de 3,3% a sua alavancagem líquida. Daqui só levando em consideração os CRIs, tá? Aqui são seus cronogramas e últimos eventos. Ele trouxe a venda dos arquivos corporativos, que é o do Sari 11, e assim vai. E aqui estão os seus portfólios, a foto de cada um. E aqui é o Ribeirão Preto, que ele trouxe o estudo lá no começo do relatório.
Ele traz suas principais características. O seu administrador é o BTG, o gestor também é o BTG. Ele já teve um total de 15 emissões de cota. Seu prazo de duração é indeterminado. E tem uma taxa de 0,90% ao ano. E aqui o número de cotas. Bom, esse foi o acompanhamento / análise do relatório mensal de fevereiro do BTLG. Na minha opinião, o seu único ponto de atenção seria a sua obrigação de pagamento tanto agora no segundo semestre de 2026 quanto no quarto. Tanto agora no segundo trimestre de 2026 quanto no quarto trimestre também de 2026. Mas como podemos ver, ele já está fazendo caixa. Já está deixando dinheiro guardado para fazer esse pagamento. Então não terá problema com isso, na minha visão. Lógico, desde que nada mude daqui para lá. Na minha visão, é um ótimo fundo. Está entre os top 3 fundos imobiliários de logística. Para mim, é o melhor. Está na frente do HGLG no momento. Ainda mais de um tempo para cá, a Pátria está tendo um pequeno pisão na bola, uma pequena escorregada. Então, com isso, deixa o fundo BTLG, na minha visão, em top 1 e o HGLG em top 2. Mas deixa aí nos comentários sua opinião. Gostou dos números? Tem alguma outra ponto de atenção nesse fundo que eu não trouxe? Deixa aí nos comentários. Qual que você gosta mais? HGLG ou BTLG? Ou algum outro que você possa deixar aí no comentário também. Se você ainda não foi inscrito, chegou até aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.